Os desafios da educação na contemporaneidade. Nosso sistema educacional está estabelecido dentro do modelo prussiano. Isso quer dizer que priorizamos um conteúdo que prepara as pessoas exclusivamente para o mercado de trabalho, através de uma construção rigorosa do conhecimento. Consequência disso é uma sociedade que julga os seres humanos como superiores ou inferiores mediante um padrão único de inteligência, contribuindo para que muitas pessoas sintam-se incapacitadas, gerando um aumento na desescolarização e dificultando a construção de relacionamentos interpessoais, alimentando a competição que gera riquezas para o sistema capitalista. Nem mesmo a ajuda de Darcy Ribeiro, que foi um vice-governador do Rio de Janeiro, que priorizava a educação igualitária, conseguiu reformar o sistema educacional, pois sozinho não conseguimos fazer nada. Estamos inseridos dentro de uma dinâmica autoritária, onde até mesmo os professores estão presos e não podem mudar. O que vemos aqui são opções e saídas que prezam por um ensino justo e não mecanicista, que acrescenta no cotidiano social. Mas para isso, precisamos estar unidos nessa melhora. Dentre os desafios da educação na contemporaneidade, a gente pode destacar a tecnologia. A gente vive na era da tecnologia, onde as transformações são constantes e uma velocidade muito rápida. Porém, a educação muitas vezes fica resistente às mudanças e às transformações, porque grande parte do processo não respeita o ritmo das crianças e dos jovens, iniciando um processo que por vezes tenta sufocá-los ou então até mesmo adestrá-los. Com isso, a gente consegue entender uma porcentagem do grande desafio da educação na atualidade, que é transformar-se, ou seja, tornar algo atraente para as crianças e os adolescentes e fazer com que eles se tornem sujeitos ativos na construção do conhecimento. Mas, além desses desafios, a gente pode também encontrar alguns problemas acerca da estrutura. Para obter a tecnologia como o item fundamental da educação, nós necessitamos de investimento e toda uma burocracia. E além disso, o contato humano real versus o contato virtual é outro desafio encontrado, tendo em vista que esse contato humano é uma necessidade de todos nós. Tendo em vista todos esses desafios, por que usar a tecnologia na educação? De fato, os desafios são incontáveis, porém são cada vez mais necessários de serem enfrentados. Unir a educação e a tecnologia envolve muito mais do que o uso de ferramentas eventualmente na sala de aula. É possível que essa ferramenta faça parte de toda a rotina de instituição de ensino, como, por exemplo, parte da gestão, ou seja, auxiliando nas ferramentas de automação e de análise de dados, possibilitando os gestores a realizarem tarefas mais ágeis e mais práticas. Bom, quando falamos sobre os desafios da educação na atualidade, não podemos deixar de citar a evasão escolar, visto que esse é um dos principais problemas enfrentados na educação hoje no Brasil. E, bem, as causas da evasão escolar são diversas e elas vão desde problemas financeiros enfrentados pela família do jovem até desinteresse do aluno pelo ambiente escolar. O último levantamento feito pelo IBGE nos mostra que 39,1% dos jovens que evadem das escolas fazem isso por conta da necessidade de trabalhar, ou seja, por conta dessa dificuldade financeira enfrentada pela família. E 29,2% abandonam o ensino por falta de interesse. E, bom, essa falta de interesse a gente pode relacionar com a precariedade que se encontra as escolas públicas no Brasil, visto que não há investimento para um material que desperte o interesse nos jovens para continuar nesse ambiente escolar. Bom, observando os números disponibilizados pelo IBGE sobre a evasão escolar, a gente pode concluir que os motivos que levam as estudantes mulheres a deixarem as escolas são diferentes. Para elas, os dois principais motivos que as levam a abandonarem os estudos são a gravidez na adolescência, representando 23,8% dos motivos, e as tarefas domésticas, representando 11,5% destes. Bom, após analisar esses dados, a gente pode concluir também que
os motivos que levam as pessoas a abandonarem as escolas mudam de acordo com o sexo, a região em que se vive e a cor de sua pele, visto que os números de evasão escolar que eu apresentei anteriormente são bem maiores quando se trata de pessoas pretas e pardas e pessoas que vivem em regiões como o Nordeste. Bom, para solucionar esses problemas, seria necessário a criação de políticas públicas que trabalhassem com a inclusão social e que transformassem o ambiente escolar em um ambiente mais acolhedor e em um ambiente que despertasse mais interesse nesses jovens. Um dos desafios que encontramos na educação na contemporaneidade é a dificuldade das instituições, principalmente as escolas, que é um espaço de conhecimento e interação com o outro, em abordar sobre assuntos que são essenciais para o descobrimento do próprio corpo e, a partir disso, desenvolver nas crianças e adolescentes o limite de suas próprias ações e o limite no que o outro possa fazer. Isto é, a dificuldade da implementação de uma educação sexual. A educação sexual, ela não visa ensinar sobre práticas sexuais, mas sim ensinar sobre igualdade, no que diz respeito aos direitos do sexo biológico feminino e masculino de usarem a cor que quiserem, sobre respeito ao espaço do outro, entendendo também que nenhuma outra pessoa possa invadir o espaço da criança sem que ela permita. E o autocuidado, no que diz respeito à prevenção. Uma vez que, a partir de pesquisas, notou-se que a educação sexual ela levou ao aumento da utilização de preservativos, diminuindo, assim, o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, de acordo com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a cada 24 horas, 320 crianças são vítimas de abuso sexual. Diante disso, a educação sexual ela poderia atuar de modo que elucidasse a realidade da criança de que ela tem direitos sobre o próprio corpo, podendo essa conscientização levar a denúncias, evitando assim que esse tipo de acontecimento perdure. Em suma, a educação sexual é um tema urgente que precisa ser abordado nas escolas, evidenciando direitos e deveres dos adolescentes e das crianças. Um dos grandes desafios da educação dentro do contexto escolar é a construção do aprender de forma didática e interessante, visto que os métodos patriarcais estão ultrapassados e não são mais suficientes para manter os alunos interessados e motivados. Sendo assim, a afetividade na relação professor-aluno torna-se indispensável, uma vez que o ambiente escolar pode envolver um misto de sentimentos e emoções, como ansiedade, raiva, medo, tranquilidade, alegria e orgulho. E todos esses fatores podem afetar de maneira indireta o processo de aprendizagem. O que se diz e o que se faz de diferentes formas e por diferentes razões afeta eminentemente as relações entre professor e aluno, e isso acaba transformando o processo de ensino-aprendizagem existente entre ambos. Ou seja, o comportamento do professor, suas intenções, suas crenças, seu modo de agir e os seus sentimentos são capazes de modificar e influenciar cada aluno de diferentes formas, pois, ainda que uma matéria seja considerada muito difícil ou até mesmo desinteressante, a relação entre um professor e um aluno pode transformar a maneira como ela é ensinada e aprendida. De maneira geral, analisando os desafios que circundam a educação contemporânea, demos destaque às problemáticas sobre inserção de recursos tecnológicos, relevância sobre a abordagem da educação sexual e a falta de possíveis políticas públicas que tenham como seu principal objetivo a busca por métodos mais inclusivos, atrativos e de qualidade para o ensino atual.
Um dos argumentos possíveis para abrir uma reflexão a respeito das circunstâncias em que se encontra o sistema educacional contemporâneo é pensar de acordo com o princípio de Kant, no qual ele defende a concepção de que o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. Ou seja, é de extrema importância levar em consideração o papel da educação enquanto meio significativo para o desenvolvimento da sociedade e de todos inseridos nesse contexto. É compreender que não podemos negligenciar o processo educativo, não garantindo acesso de qualidade a todos e ferramentas mais atrativas e inclusivas. É entender a importância das relações desenvolvidas nesse espaço e também a importância do aluno enquanto um elemento ativo no seu processo de aprendizagem. Pois, como disse Paulo Freire, educação não transforma o mundo, educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Nosso sistema educacional está estabelecido dentro do modelo prussiano. Isso quer dizer que priorizamos um conteúdo que prepara as pessoas exclusivamente para o mercado de trabalho, através de uma construção rigorosa do conhecimento. Consequência disso é uma sociedade que julga os seres humanos como superiores ou inferiores mediante um padrão único de inteligência, contribuindo para que muitas pessoas sintam-se incapacitadas, gerando um aumento na desescolarização e dificultando a construção de relacionamentos interpessoais, alimentando a competição que gera riquezas para o sistema capitalista. Nem mesmo a ajuda de Darcy Ribeiro, que foi um vice-governador do Rio de Janeiro, que priorizava a educação igualitária, conseguiu reformar o sistema educacional, pois sozinho não conseguimos fazer nada. Estamos inseridos dentro de uma dinâmica autoritária, onde até mesmo os professores estão presos e não podem mudar. O que vemos aqui são opções e saídas que prezam por um ensino justo e não mecanicista, que acrescenta no cotidiano social. Mas para isso, precisamos estar unidos nessa melhora.